Bem-vindos à teleconferência da PBG, em que serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2021. Passo agora, então, a palavra ao senhor Ronei Gomes. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos. É uma satisfação voltar a ter contato com todos os stakeholders que estão participando dessa teleconferência trimestral, onde vamos apresentar o nosso desempenho no primeiro trimestre, comparado com o mesmo período do ano passado, e onde for relevante, vamos mostrar também a nossa evolução nos últimos 5 trimestres. Antes de começar a apresentação, gostaria de mencionar que, infelizmente, o nosso CEO, o Mauro do Vale, não vai conseguir participar da teleconferência, mas dentro do que for possível, eu vou tentar representá-lo aqui, principalmente nos slides introdutórios e no final da apresentação, onde a gente vai fazer uma rápida atualização sobre os projetos de governança e estratégia, e também na parte de perguntas e respostas. Bom, começando pelo slide 4, fazendo um sumário do nosso primeiro trimestre, mais uma vez o grupo capturou as oportunidades do mercado bastante aquecido, e o grupo apresentou um crescimento de receita de 51,9%, atingindo uma receita superior a 400 milhões pelo terceiro trimestre seguido. Nós também progredimos bastante na margem EBITDA, atingindo 19,4%, um aumento de aproximadamente 1 ponto versus a nossa melhor performance, que foi no quarto trimestre. O lucro líquido atingiu 40 milhões, com um crescimento de mais de 200% em relação ao primeiro trimestre. E por último, e não menos importante, nós atingimos novamente a nossa menor alavancagem financeira da companhia, com um índice de 2 vezes o EBITDA. Mas o trimestre não foi só de boa performance do lado econômico-financeiro, nós também tivemos uma atuação, continuamos com o nosso papel protagonista na maior feira de revestimentos da América Latina, Revestir, que aconteceu em março. É uma tradição do setor, porém esse ano o evento ocorreu de forma 100% digital. Geralmente a programação da Portobello vai além da feira, começa meses antes, quando nós fazemos visitas às lojas e colocamos também os clientes para visitar o showroom na fábrica. E nesse novo cenário, com pandemia, o grupo evoluiu nos seus relacionamentos para um evento digital, criando experiências que combinavam ações físicas e virtuais, com apresentações dos lançamentos, com as ações de unboxing dos produtos que foram enviados antecipadamente para os clientes. A Revestir é parte de uma agenda com diferentes públicos, iniciou com os lives e com o lançamento da nossa coleção Unlimited, que teve uma participação de clientes de mais de 50 países e um recorde de participação de 3 mil arquitetos. A Mostra Unlimited deu sequência ao evento, onde nós mostramos os ambientes projetados com as lastras Portobello e com participação de grandes arquitetos do Brasil e do exterior. E todo esse evento acabou numa ação que teve mais de 10 mil inscritos, mais de 5 mil pessoas conectadas, com resultados bastante positivos, confirmando a liderança da marca junto aos seus públicos-alvo. Entrando no detalhe da nossa performance operacional financeira no trimestre, vamos para o slide 7, falando um pouco dos destaques. Geralmente a gente faz uma comparação dos nossos resultados com aquilo que a gente comunicou como perspectivas no último trimestre, quando a gente fez o call em março. Naquele momento nós esperávamos que o mercado de construção civil para o primeiro trimestre continuasse aquecido, apesar da segunda onda de pandemia que impactou no mês de março as lojas do material de construção, que ficaram fechadas durante boa parte de março. De fato, o mercado continuou robusto no primeiro trimestre, não só em volume, mas como em valor, principalmente pelos aumentos de preços efetuados pela indústria. A gente sempre compara contra 3 indicadores. O varejo, o Cielo, reportou um crescimento de 19,4%, mostrando a retomada da construção civil e mudança de hábitos. Na indústria, a Abramat reportou um crescimento no varejo um crescimento em valor de 15,5%, e a Anfacer mostrou um crescimento no revestimento de cerâmicos em volume de 21,5%. Então o mercado continuou crescendo como a gente já tinha antecipado,
do ponto de vista interno, a nossa performance foi, a gente esperava um crescimento parecido com o do quarto trimestre, que foi de 33%, principalmente pelo crescimento do varejo. Nós tivemos um crescimento de 51,9%, com o varejo crescendo 50%, principalmente através da performance de lojas próprias. Nós também comentávamos que o nosso objetivo era manter a margem bruta no mesmo nível do quarto trimestre, apesar da antecipação e do impacto grande dos custos e energéticos que a gente estava vendo para o primeiro trimestre. Nós fomos aí rápidos em melhorar o nosso mix, aumentar preço, conseguimos manter a margem bruta no patamar de 40%, afinal a margem terminou em 42,9%, uma melhoria de 8 pontos versus o primeiro trimestre do ano anterior. Continuamos com a nossa disciplina na gestão de despesas, melhoramos aí 4 pontos em relação ao primeiro trimestre, e esses dois impactos combinados fizeram com que a gente chegasse a um EBITDA de 80,8 milhões, uma melhoria de quase 58 milhões em relação ao primeiro trimestre, e a margem de EBITDA de 19%, 11 pontos de evolução. Na gestão de caixa, o foco era continuar os avanços no capital de giro e manter a alavancagem por volta de 2,5 vezes EBITDA. Nós continuamos melhorando nesse trimestre, alcançamos aí o nosso menor nível de capital de giro, com um ciclo de conversão de 35 dias, uma redução de 42 dias. Isso liberou 31 milhões de capital de giro e alcançamos uma alavancagem de 2 vezes o EBITDA, batendo a nossa melhor performance, que foi no quarto trimestre, de 2,3 vezes o EBITDA. Então, realmente, ficamos muito orgulhosos desse resultado e confirmando a entrega consistente em linha com as perspectivas que foram passadas no quarto trimestre. Entrando no detalhe da performance, receita líquida, como eu já comentei, crescemos 51,9%. Aqui um pouco da evolução ao longo dos 5 trimestres, é o terceiro trimestre seguido que a receita fica acima de 400 milhões, o que coloca a companhia numa receita anualizada por volta de 1,7 bi. Nós conseguimos aí alcançar essa margem, o objetivo estratégico de uma margem acima de 40%. A gente vinha numa jornada de progressão dos últimos 4 trimestres e chegou ao objetivo agora no primeiro trimestre, que é o patamar de rentabilidade que a gente pretende continuar trabalhando no futuro. Falando um pouco da nossa performance por segmento, aqui mostramos um pouco do desempenho do mercado interno e mercado externo e também a performance das unidades de negócio. Tanto o mercado interno como o mercado externo cresceram por volta de 50%, não tem muita diferença. Quando a gente olha por unidade de negócio, realmente o destaque foi a Porto Belo Shop, com um crescimento no varejo de 50%. A Porto Belo América, que continua na sua jornada de construção de distribuição no mercado norte-americano, que cresceu também próximo de 60%. A Pointer dobrou de tamanho, consolidando a sua posição de liderança na região norte e nordeste. E a nossa maior unidade de negócio, a Porto Belo, também cresceu muito forte, praticamente 2 vezes o crescimento observado nos indicadores da indústria no Brasil. Falando dos drivers da receita, e como a gente cresceu esse 51,9%, é uma combinação de um crescimento de volume acompanhando a indústria de mais ou menos 14%, os aumentos de preço e a melhoria de mix contribuíram aí com 32% no crescimento, e o câmbio desvalorizado, o real desvalorizado em relação ao dólar, fez com que a gente tivesse, e o nosso negócio de exportações de dólares, fez com que a gente tivesse um crescimento aí de quase 6% em função do câmbio. Já quando comparamos com o quarto trimestre, aqui a gente vê que o volume caiu um pouco, isso tem a ver com a sazonalidade e também o impacto dos nossos aumentos de preço e da melhoria do mix. Isso acabou dando um crescimento, uma queda de volume de 9%, um crescimento de preço e mix de 12%, e o câmbio, comparando o quarto trimestre contra o primeiro trimestre, é quase que neutro. Então, o nosso crescimento, se a gente pudesse sumarizar, o nosso crescimento foi de 46% em moeda constante, mais 6% do câmbio, que deu 52%, primeiro trimestre contra primeiro trimestre,
e comparando o primeiro trimestre contra quarto trimestre, foi um crescimento aí por volta de 4%, muito pelos efeitos de preço e mix que a gente efetuou aí no primeiro tri. Olhando a margem, todas as unidades de negócio cresceram margem. A gente teve evolução no mercado interno e no mercado externo também muito similar. Todos os negócios aí com um crescimento de margem acima de 6%. Mas acho que vale destacar o avanço no desempenho da Pointer e da Portobello América, que tem margens um pouquinho abaixo da média do grupo e que vem melhorando consistentemente os seus fundamentos a cada trimestre. Então é natural que a Pointer e a Portobello América tenham uma evolução maior do que o grupo. A Portobello Shop e a Portobello cresceram aí mais ou menos em linha em função do excelente trabalho de melhoria de mix com os produtos de alto valor agregado e também as correções de preço. Olhando a margem, o detalhe da margem, aqui um pouco do que a gente sempre mostra, o efeito do preço líquido, o preço reduzido dos impactos de custo. Veja um pouco quanto que evoluiu no primeiro trimestre, uma evolução de 6 pontos, e o efeito positivo do câmbio nas nossas margens, que foi de 2 pontos. A nossa margem está rodando, fechou em 42, mas tirando o efeito do câmbio, alguma coisa como 40. E acho que é importante também analisar o cenário no curto prazo, principalmente por aquilo que a gente antecipou no último call, o impacto dos energéticos, principalmente o aumento de 30% no gás, fez com que a nossa margem do quarto trimestre para o primeiro trimestre fosse muito impactada. É um impacto significativo de quase 4 pontos pelo aumento de custos. É o que vocês veem no lado direito do slide. A gente continuou trabalhando com preços e mix para cobrir esse custo, mas de fato teve um impacto muito forte no curto prazo, que felizmente a nossa equação foi positiva, mas que é uma das nossas preocupações para manter esse patamar nos próximos trimestres. Olhando as despesas, como eu comentei, o crescimento da receita acabou gerando uma diluição muito grande nas nossas despesas. Nós tivemos sim um aumento de despesas em absoluto, mas menos da metade do crescimento da receita. A gente conseguiu buscar um pouco mais de eficiência e escala nas nossas despesas comerciais, apesar dos investimentos maiores de marketing. Então houve uma diluição de 4 pontos e o grande impacto veio na parte de vendas, que foi de 5 pontos percentuais, 5,2 pontos percentuais, em função dessa maior escala e das eficiências. Entrando para o EBITDA, como eu comentei, esses 11 pontos de melhoria de margem é uma combinação dos 8 que vieram da margem bruta e os 4 na redução de despesas. Nós atingimos aí também o terceiro trimestre com uma margem EBITDA acima de 15% e um EBITDA em absoluto acima de 60 milhões. Batemos aí a nossa melhor performance, que tinha sido no quarto trimestre, com 75 milhões de EBITDA. Fizemos aí 80,8, o que vai dar aí, quando analisados, um EBITDA próximo de 300 milhões, que a gente já espera alcançar no segundo trimestre, quando a gente analisar o desempenho da companhia nos últimos 12 meses. O lucro líquido também apresentou uma evolução significativa, 28 milhões de crescimento. Tem tudo a ver com o EBITDA, mas também uma redução das despesas financeiras e também uma redução na nossa alíquota efetiva de imposto de renda. Então, isso vai também nos propiciar capacidade de pagamento de dividendos no curto prazo, que é um dos objetivos da companhia, continuar distribuindo dividendos no curto prazo. Capital de giro, a jornada continua, também de melhoria. O ciclo aqui melhorou de 77 dias do primeiro tri para 35. Nós aqui também conseguimos superar a nossa melhor performance histórica, que tinha sido os 42 dias no quarto trimestre. Melhoramos mais 7 dias. E aqui uma combinação de uma carteira bem gerenciada, o menor nível de inadimplência. Continuamos trabalhando para alongar, dentro do possível, sem aumento de custo financeiro, os prazos com os fornecedores e trabalhando forte para otimizar os estoques, principalmente os não saudáveis, nesse momento que o mercado continua bastante forte.
No fluxo de caixa, aqui tem uma mudança de tendência. Nós, de fato, reduzimos o nosso caixa em 83 milhões. Em linhas gerais, a geração de caixa operacional cobriu todo o serviço da dívida e as atividades de financiamento. O que a gente tem aqui de impacto é os investimentos de quase 80 milhões de reais, que são focados em duas frentes. Uma foi o pagamento de dividendos, a antecipação do pagamento de dividendos no primeiro TRI. A gente previa pagar no segundo TRI, antecipou para o primeiro TRI. E também o plano de recompra de ações, que foi aprovado em janeiro e executado durante o primeiro trimestre. Então, os investimentos do grupo totalizaram 79 milhões. Como eu comentei, o principal ponto foi o programa de recompra de ações. Nós continuamos investindo no aumento da capacidade produtiva nas plantas de Tijucas e de Marechal Deodoro. Também aí os projetos corporativos, principalmente na transformação digital do varejo e nas reformas das lojas próprias. A nossa dívida líquida, com a melhoria no capital do giro, a gente conseguiu manter a dívida líquida no patamar flat, de 470 milhões, praticamente 470 milhões, é o mesmo nível do primeiro trimestre de 2020, que combinado com o aumento do EBITDA nos últimos 12 meses para 232 milhões, então nós terminamos o ano de 2020 com 175 de EBITDA. Os últimos 12 meses, agora com o resultado do primeiro trimestre, 232 milhões. Uma dívida flat, com o EBITDA aumentando, dá uma alavancagem de 2 vezes, que, como comentei, a gente conseguiu reduzir versus a nossa melhor performance, que foi no quarto trimestre. A nossa dívida, primordialmente em moeda local, continua em moeda local, tem hoje um custo médio de 5,3, aumentou um pouco com o ajuste da Selic, a duração é de 3,4. No curto prazo, nós temos 35% da dívida com vencimento dos 12 meses. E como vocês sabem, como foi comunicado, a gente teve o nosso primeiro rating da Fitch em fevereiro, com o BBB. Esse rating, apesar de ter sido o primeiro, trouxe para a gente vários insights nos pontos importantes para melhorar o perfil da dívida. A gente está trabalhando forte com os nossos credores, com uma iniciativa de alongar a dívida, principalmente no sentido de reduzir as amortizações que a gente tem em 2021 e 2022, que isso, combinado com a melhoria dos resultados operacionais que a gente vem entregando a cada trimestre, deve ser um gatilho importante para a nossa revisão de rating de crédito no médio prazo, no curto e médio prazo. Falando um pouco de mercado de capitais, nós distribuímos aí os 60 milhões de dividendos, que deu yield de 6,11. Como eu comentei, fizemos uma antecipação no primeiro trimestre de 17. Fizemos o pagamento da parcela restante de 43,6 milhões, foi feito no dia 13 de maio, semana passada. A companhia executou um programa de recompra de ações de 7 milhões de ações a um preço médio de R$ 8,91. Na reunião do Conselho, na semana passada, no dia 12 de maio, nós também decidimos cancelar essas ações que estavam em tesouraria. A companhia teve uma performance até agora, no primeiro trimestre, muito boa, continua performando muito bem acima do índice Bovespa. O volume também aumentou significativamente, mostra o interesse no papel. Hoje nós estamos, essa foto de março, nós estamos com 42% das ações no free float, porém com o cancelamento das ações em tesouraria, o free float vai voltar para os 45%. Isso é o que você já deve estar vendo aí no curto prazo, equilibrando o free float de 45%, com 55% com o grupo controlador. Para encerrar um pouco do lado do resultado operacional, a gente sempre fala um pouco das perspectivas. A perspectiva é que no curto prazo o mercado ainda continua aquecido. Aqui estamos falando de perspectivas do segundo trimestre, que é o trimestre em curso. Como nós já antecipamos, a base do segundo trimestre do ano passado é muito fraca em função dos impactos da pandemia. Então, em termos percentuais, nós vamos ver um crescimento significativo, mas em termos absolutos, a expectativa é que a gente alcance um nível de receita no segundo trimestre, em termos absolutos, similar ao do primeiro trimestre. Alguma coisa aí nos 400 milhões, por volta dos 400 milhões. É importante mencionar aqui que a gente, no curto prazo, não está vendo
ainda o impacto na mudança da taxa de juros e como isso pode impactar a perspectiva de crescimento da economia até as perspectivas do mercado imobiliário. Esse é um ponto de preocupação no médio e longo prazo. Estamos monitorando aí com os nossos unidades de negócio como isso vai impactar a demanda, principalmente do segundo semestre e no próximo ano. No curto prazo, o nosso objetivo é de continuar mantendo a margem bruta por volta de 40% e não perder aquilo que a gente já conquistou e nessa jornada importante de evolução. Porém, nós temos uma pressão inflacionária muito forte no curto prazo. Já tivemos um impacto de 30% no aumento de custos em janeiro. Devemos ter um outro impacto, como já antecipamos para o início do segundo semestre, nesse mesmo patamar dos energéticos, do gás e o aumento também dos materiais importados. Estamos corrigindo o preço e tentando melhorar o mix para que a gente consiga manter as margens nesse patamar, mas é um trabalho que está acontecendo durante esse trimestre e um pouco os efeitos nós vamos ver mais no segundo semestre, quando nós temos também uma base bastante alta de comparação em função do crescimento que nós atingimos no terceiro e quarto trimestre do ano passado. Então o objetivo sim é precificar, continuar precificando para cobrir esses custos, mas a implementação vai depender muito mais da reação do impacto na ponta, que até agora nós temos conseguido gerenciar. Ponto de vista financeiro, a ideia é continuar mantendo a relação dívida-EBITDA em torno de 2,5 vezes. Nós atingimos 2 vezes agora no primeiro trimestre. O foco continua na gestão do capital de giro, no ciclo de conversão de caixa, a otimização, a disciplina e preservando a liquidez. Como eu comentei, nós estamos trabalhando no segundo TRI para tentar fazer a renegociação, alongamento da dívida e ter uma maior tranquilidade no curto prazo, principalmente com os vencimentos de 21 e 22, mas trabalhando com esse patamar aí de até 2,5 vezes o EBITDA. Esse é um pouco do direcional aprovado com o nosso conselho. Para finalizar, e aqui um pouco cobrindo uma atualização dos nossos projetos estratégicos e um pouco sobre governança, ontem nós fizemos a divulgação do nosso relatório de sustentabilidade do ano 2020, foi feita uma comunicação ao mercado. Nesse relatório de sustentabilidade a gente fala um pouco das nossas práticas ESG, das nossas conexões e relações com a sociedade. O relatório ficou bastante completo, tem informações importantes sobre os pilares da sustentabilidade para o grupo, que são a nossa equipe, a nossa gente, o nosso produto e o nosso negócio. E nesse relatório nós também estamos reportando um pouco daquilo que a gente fez no ano passado em cada um desses pilares e conectando com as ODS. Vocês viram aí na página 27 um pouco do endereço, de onde está esse relatório. Pode ser acessado pelo nosso site de RI e pode ser acessado pelo site da Porto Belo também. É importante para os investidores entenderem um pouco mais esse lado institucional e um pouco das nossas práticas pelo lado da sustentabilidade. Bom, essas eram as mensagens principais que nós gostaríamos de cobrir nessa apresentação sobre a nossa performance no primeiro trimestre. Passamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 9. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 9. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 9. Temos alguns questionamentos pelo webcast. Por gentileza, prossiga para as perguntas.
Lembrando que para fazer uma pergunta por telefone, basta digitar *9. Para retirar a pergunta, basta digitar *9. Érica, por favor, eu vou responder a pergunta do Carlos, porque acabou que eu acabei não respondendo aqui. Carlos, a tua pergunta sobre as perspectivas do segundo TRI, eu acabei respondendo durante a primeira parte da apresentação. De fato, nós estamos esperando o segundo TRI uma receita muito similar ao do primeiro TRI, trabalhando para que as margens estejam em torno de 40% e que o EBITDA também fique no mesmo patamar do primeiro TRI, com a gestão, uma boa gestão da dívida líquida por volta dos 2,5%. No futuro, nós não damos projeção do ano, mas a expectativa é que o mercado continue indo com o crescimento em função dos lançamentos, essa é uma indústria cíclica, mas nós vamos estar crescendo sobre uma base muito forte do terceiro e do quarto trimestre. Então é um pouco da expectativa que a gente não tenha crescimentos percentuais tão fortes, mas sim olhando um pouco do filme em termos absolutos, dado que o terceiro e o quarto trimestre do ano passado foram o crescimento de maior pico durante a pandemia. Então a expectativa é muito mais monitorar o tema absoluto do que o crescimento percentual. A gente falou isso já nos calls anteriores, boa parte do crescimento do ano está acontecendo no primeiro semestre. E no segundo semestre nós devemos ter um crescimento menor em função da maior base do ano passado. O questionamento do Ítrio. Parabéns pelo resultado. A companhia cogita pagar dividendos com maior periodicidade, trimestralmente, por exemplo, dado crescente geração de caixa? Nossa política de pagamento de dividendos, conforme o nosso próprio acordo de acionistas, é tentar distribuir, depois de feito todos os investimentos e reservas, é tentar distribuir 50% do lucro líquido. Isso não mudou. E também a política é distribuir semestralmente. Então nós deveremos continuar com esse plano de distribuição semestral. Agora, outro questionamento do Rafael Assis. Bom dia. Qual o volume esperado de investimento, CAPEX, para 2021? Nós estamos esperando um CAPEX por volta de 80, 90 milhões, que é o nosso nível histórico de investimento. Esse é o CAPEX econômico, focado nas frentes de aumento de capacidade nas nossas fábricas, de investimentos de novas lojas, abertura de novas lojas e reforma de lojas, e também os investimentos na parte de distribuição na Portugal América. Esse é um pouco de onde a gente deve estar investindo. E um investimento forte que a gente vem fazendo no curto prazo é da transformação digital. Então esses são os grandes investimentos nesse patamar. A parte de fluxo de caixa, a gente deve ter talvez um pouco mais de desembolso em função dos prazos de pagamentos, mas o investimento econômico deve estar nesse patamar de 80, 90 milhões. Mais outro questionamento do Ítrio. Qual a percepção de vocês quanto ao nível de estoques no varejo no Brasil e nos Estados Unidos? A indústria vem trabalhando com os níveis de estoques mais baixos históricos. Isso também é uma das razões que a gente conseguiu evoluir no nosso lado interno com otimização do nível de saudáveis dos estoques. Então, realmente os estoques estão muito baixos. Isso acaba fazendo com que a gente tenha talvez um prazo maior de atendimento dos clientes. No curto prazo, o estoque deve continuar baixo, mas à medida que se equilibra a demanda e oferta, principalmente no segundo semestre, a gente deve ter uma volta dos estoques. De fato, é um pouco de onde a gente deve ter um investimento maior de capital de giro, na recomposição do estoque da indústria e depois na recomposição do estoque na ponta.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o Sr. Roney para as considerações finais. Por favor, Sr. Roney, pode prosseguir. Bom, gostaria de agradecer a participação de todos os analistas, investidores, lembrar que informar a todos que a nossa equipe de RI está à disposição para responder eventuais perguntas e dúvidas que nós não conseguimos cobrir no call. Faz parte do nosso trabalho e estamos à disposição aí para atendê-los durante esse trimestre. Caso não tenham dúvidas, nós nos falamos aí em agosto, quando divulgamos os resultados do segundo trimestre. Bom dia a todos. A audioconferência da PBG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.